Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cris, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Nesse ambiente já teve música, teve até dança, então já me sinto mais confortável para falar com vocês e apresentar um pouco da visão da... Obrigado. Apresentar um pouco... Essa aqui é uma apresentação global nossa, é um pouco da visão global da Uber para o futuro da mobilidade urbana. Tem muita coisa que já está em curso, muita coisa está por vir, e é um prazer poder apresentar isso aqui para vocês. Eu sou Ricardo Leite Ribeiro, sou gerente de políticas públicas da Uber há 2 anos e quase 5 meses já. Eu fico em São Paulo, mas venho muito aqui a Curitiba, muito ao sul do país, falando um pouco sobre o transporte por aplicativos e o futuro da Uber como uma plataforma de multimodalidades, que é um pouco essa nossa visão. Então, já vou direto para a apresentação, para começar um pouco. E aí, para falar do futuro, a gente tem que voltar sempre no passado. Esse aqui é um modelo Ford T. Foi um dos primeiros carros a conseguirem ser produzidos em escala industrial. Se eu não me engano, foram 15 milhões de unidades produzidas desse veículo no começo do século XX, por volta de 1908. E o barato de olhar para isso é que muito antes da gente entender a forma como a gente usa o carro hoje, é entender a revolução industrial que permitiu que um veículo como esse pudesse ser adquirido em escala massiva como ele foi, e fazer com que a gente tivesse a utilização que a gente conhece dos veículos hoje, que é essa daqui. Isso aqui é um fim de tarde, acho, numa sexta-feira normal, comum, em Los Angeles, no caso. É um dos piores trânsitos do mundo, é pior do que o trânsito de São Paulo. E é um engarrafamento surreal, né? A gente olhar para isso. Tem até uma anedota que é de uma série que não ficou muito comum, muito conhecida aqui no Brasil, mas é uma série de ficção científica da década de 80, que ficou muito comum lá, principalmente na Inglaterra, que era The Hitchhiker's Sci-Fi, que tinha uma anedota que um alienígena chegava na Terra e achava que a forma de vida dominante eram os carros, porque era a primeira imagem que ele tinha da ocupação das cidades. Então, do começo do século XX até esse começo do século XXI, a gente tem uma evolução imensa de uma explosão da forma como a gente utiliza o carro. O carro, que era um bem caríssimo, talvez, para ser produzido, que dificilmente conseguiria ter essa escala de massa, por um modo de industrialização fordista, consegue se baratear o custo a ponto de todo mundo, grosso modo, mas uma parte imensa da população conseguir adquirir um veículo. Hoje a gente estima que... Deixa eu ver se vai. Acho que eu perdi agora aqui o passador. Vai? Então, a gente estima, aí eu falei antes, devia ter ficado naquele slide ainda. A gente estima que hoje no mundo tenha 1 bilhão de automóveis circulando. Isso é o equivalente mais ou menos à população da América do Norte e da Europa combinada, em termos de veículos andando na rua. E como que a gente vai conseguir lidar com o crescimento no futuro, o esgotamento das nossas infraestruturas de modalidade de transporte, e como que a gente vai lidar e pensar uma nova forma de lidar com o automóvel. A gente precisa achar alternativas a esse uso, que é um uso particular do automóvel, que sejam confiáveis, eficientes e acessíveis. Então, não significa que o automóvel vai deixar de ser uma realidade no nosso futuro. Isso não está à vista do nosso curto espaço de tempo. Mas será que a gente precisa utilizar o automóvel como uma propriedade individual, no qual a gente sai com ele na rua, com 4 lugares vazios, na maior parte do tempo, um porta-malas vazio, ocupando um espaço da via pública de forma tão ineficiente? Será que faz sentido a gente despender a energia que se despende para produzir um automóvel, de retirar o minério de ferro, aí isso virar uma chapa de aço, movimentar a economia para produzir um bem,
que a gente vai comprar e, na maior parte do tempo, a gente vai dirigir ele 15 minutos até o trabalho, estacionar ele por 8 horas, dirigir 15 minutos de volta até em casa e estacionar por mais 8 horas. Uma ineficiência imensa só de depreciação de valor desse bem. Será que a gente não pode achar formas mais eficientes? Para a gente achar essas formas, a gente vai precisar construir essas alternativas que atendam isso. A Uber começou como um projeto pequeno, na verdade uma ideia de 2 inovadores que estavam em Paris um dia chuvoso e não conseguiam pegar um táxi, falaram, nossa, como seria bom se a gente conseguisse apertar um botão e ter um carro. E aí, por que a gente não consegue fazer isso? E de uma ideia pequena, a gente hoje é uma empresa que está atuando em mais de 60 cidades, mais de 80 países, com uma expansão que foi gigantesca ao longo dos últimos 3 anos, principalmente. Esse mapa que eu trago para vocês é um mapa da cidade de São Paulo. A Uber começou no Brasil em julho de 2014, na Copa do Mundo, atuando no Rio de Janeiro. Em final de 2014 a gente vai para São Paulo. Então coincide final de 2014 com o começo de 2015. E esse é o mapa de utilização da Uber. Primeiro aqui janeiro de 16, janeiro de 17 e janeiro de 2018. A gente vê que a utilização que começa nessa área mais central da cidade de São Paulo, ela se expande rapidamente e hoje as áreas de crescimento estão sobretudo nas regiões mais afastadas e mais periféricas da cidade. Hoje, mais de 60% das viagens em São Paulo começam fora do centro expandido, o que significa que tem uma realidade de demanda que não era conhecida pelo sistema comum de outros meios de transporte, como o táxi, ou mesmo que o transporte público atende de uma forma distinta, que a Uber começou a complementar e virar um que a gente chama de uma integração de última milha. O smartphone é algo que está praticamente universalizado no Brasil. Nós temos pouco mais de 200 milhões de habitantes e pouco mais ou menos em torno desse número de smartphones no Brasil. Então, o acesso, as pessoas não têm acesso a cartão de crédito, elas não têm bancarização, mas elas têm smartphone. Então, quando a gente permitiu ligar essa tecnologia de informação com a sua capacidade de apontar uma demanda por locomoção e por transporte, essa área, essas regiões, todas explodiram uma demanda que estava desconhecida. Qual que é o diferencial fundamental para a gente entender o que faz uma pessoa confiar nesse sistema? É o que a gente chama que é o tempo de espera de um carro. Então, a Uber tem muito para sempre evoluir, se tornar um produto cada vez melhor, mas a gente reputa boa parte dos bons resultados que a gente tem tido a uma meta nossa muito forte de garantir que esse tempo de espera de um carro não ultrapasse 10 minutos e a gente tem uma briga para que ele esteja em 5 minutos. Se você tiver confiança que se você precisar de um Uber, esteja onde você estiver na cidade, você vai ligar o seu celular, você vai esperar 5 a 10 minutos, você vai falar, pô, posso deixar meu carro em casa, porque eu não tenho medo que não vai ter Uber. Talvez se chover, se tiver uma catástrofe, ele vai demorar um pouco mais, mas ele não vai demorar meia hora, eu não vou ficar uma hora sem conseguir um carro. E isso faz com que as pessoas abram mão do seu veículo. Isso tem milhares de impactos. Um impacto óbvio e um pouco colateral dessa discussão é uma relação de vou colocar entre aspas, quase uma guerra que o Brasil vive ao longo dos últimos 20 anos, que é a relação de álcool e volante. A gente já teve um endurecimento muito forte das leis de legislações de trânsito para ter multas mais severas e para enfrentar mesmo essa questão de álcool e volante. E o transporte por aplicativo tem se demonstrado uma alternativa real para desincentivar as pessoas que vão sair para, às vezes, ir consumir bebida alcoólica, não terem que utilizar os seus carros ou abrirem mão desse hábito. Esse gráfico que a gente tem aqui, ele mostra que os picos de viagem da Uber no mundo, então tem algumas cidades, infelizmente a gente não tem cidades no Brasil aqui, mas tem Denver, Houston, Londres, Seattle, Orlando, São Francisco, San Diego, Pittsburgh, e eles se dão, sobretudo, da meia-noite às 4 da manhã no pico de utilização. Das cidades que têm transporte público
muito forte, a gente está falando de um momento que o transporte público não está funcionando, e a Uber está complementando isso, e com certeza pega um horário que as pessoas estão voltando de festas e de situações que potencialmente podem ter consumido bebida alcoólica. Mas não basta simplesmente substituir o carro para andar no carro com uma pessoa dirigindo. Isso tem ganhos para a cidade, mas a gente acha que, sobretudo, o grande desafio é conseguir colocar mais pessoas em menos carros. É isso que vai fazer com que a gente tenha uma utilização mais eficiente de uma infraestrutura que existe na sociedade e a gente conseguir tornar mais eficiente essas viagens. E o Uber Pool, nesse caso, é uma alternativa nesse sentido. Acho que todos vocês conhecem o conceito do Uber Pool, mas ele significa conectar duas pessoas que estão mais ou menos próximas e que vão para regiões semelhantes. Como colocar essas pessoas dentro de um mesmo carro e fazer com que, ao invés de duas viagens, eu tenha uma viagem compartilhada. Fazer com que essa carona seja algo viável. O impacto que isso tem potencialmente na cidade é imenso, tanto de melhora do trânsito, quanto de redução de emissão de gás carbônico e volume de tráfego. Então, esse mapa é um mapa de São Francisco, e ele é medido aqui sem o pool e com o pool. E você vê que a intensidade de viagem se torna muito menor quando o pool consegue operar com uma eficiência maior. Então, a gente estima que desde o início da operação do Uber Pool no mundo, a gente já economizou, já tem mais de 173 milhões de quilômetros rodados, mais de 7,5 milhões de litros de gasolinas economizados, o que equivale a 19 mil toneladas de CO2 não emitidos. Isso parece muito, mas ainda é muito pouco. A gente estima que hoje apenas 4% das viagens sejam compartilhadas e que até 2030 esse número deve crescer aí até 25%. Se estima isso. Na verdade, esse dado é um estudo da Morgan Stanley que acredita que até 2030 esse número de viagens compartilhadas vão crescer. E aqui eu tenho um gráfico que fala um pouco disso, do custo que você tem para ter um veículo e como você faz, o custo que você tem de manutenção, de utilização dele e como que você consegue tornar viável você substituir o teu carro para viajar para o transporte de aplicativos e por outros modais. E como que isso tem que chegar num ponto ótimo para que as viagens compartilhadas sejam uma solução real. Então, retomando aquele mantra que eu falei, as alternativas têm que ser confiáveis, eficientes e acessíveis. E aí o que a gente percebeu, e é uma percepção, muito do que a Uber é hoje, é uma evolução que não estava prevista no começo. Então, como eu falei, lá atrás a Uber começou com um serviço de Uber Black nos Estados Unidos. Ele era uma forma de chamar um carro com alguns motoristas com uma versão mais de luxo. Isso evoluiu para o Uber X e o Uber Pool foram consequências que surgiram depois. E o que a gente observa, sobretudo nas cidades que estão mais maduras da perspectiva do crescimento, é que quando a pessoa abre mão de ir para o dia a dia de trabalho dela com o próprio carro, ela está muito mais exposta a todos os outros modais de transportes que a cidade oferece. Então, se ela foi de transporte por aplicativo para o trabalho, ela pode eventualmente sair para o almoço e pegar uma bicicleta elétrica e complementar, ou ela pode pegar um trecho de metrô, ela pode utilizar um trecho de ônibus e outros modais. E isso é a tendência de você, na verdade, substituir o teu carro pelo teu celular. Que é isso que a gente acha que é a tendência do futuro. Isso aqui é um mapa de Londres, e a gente vê nesses gráficos em verde viagens que terminam em estações de metrô, estações de transporte público ao redor da cidade. Então, tem uma quantidade imensa de gente que complementa essa última milha com transporte. No Brasil, a gente estima que esse número seja de cerca de 4 milhões de usuários, que hoje estão complementando o uso de transporte por aplicativo com transporte coletivo. E, como eu falei,
além desses modais, a gente tem novos modais de transporte alternativo, que a gente está chamando assim, que tendem a se tornar cada vez mais realidades. Aqui, especificamente, no começo desse ano, a Uber adquiriu uma empresa de bicicletas elétricas que fazia um serviço de compartilhamento na Califórnia, em São Francisco, e a gente está hoje com esse produto no aplicativo, funcionando em algumas cidades dos Estados Unidos e expansão para a Europa. Isso não tem em nenhuma cidade da América Latina ainda, mas eu acredito que uma hora isso deve ir para cá. Eu espero que venha para o Brasil, venha para a América Latina também. Então, no próprio aplicativo da Uber, você pode complementar uma viagem, ou você pode achar uma bicicleta, que é uma bicicleta que ela não tem um dock. Está fazendo barulho? Ela não tem um dock específico, então ela é uma bicicleta diferente. Eu acho que aqui no Brasil, que a gente mais conhece são as do Itaú ou as semelhantes, que tem uma estação específica na qual você deixa na estação. Essa bicicleta ela não tem estação. Então você para ela, trava pelo aplicativo, e você abre ela pelo aplicativo, e quando você abre o teu celular, você tem um mapa de onde essas bicicletas estão pela cidade, você caminha até uma delas e pega. É uma bicicleta elétrica, então ela é assistida, então ela, não é que ela acelera, mas ela assiste o teu movimento. Na medida que você pedala e você coloca as marchas, tem um motor que assiste aquele esforço extra que você teria que fazer para andar, de repente, numa subida ou algo do tipo. Aqui tem uma demonstração mais ou menos de como isso funciona no aplicativo. Você encontra os carros, você pode migrar dos carros para a bicicleta e encontrar as bicicletas que estão pela cidade. Além disso, a gente acredita que outras parcerias são fundamentais. Então, tem uma parceria importante que a gente tem com a Massabi em algumas cidades do mundo, que permite que a gente faça uma integração do bilhete do transporte público dentro com o teu aplicativo. Então, a gente mostrou aquele gráfico de Londres com uma série de viagens que terminam no último ponto, no primeiro ponto do transporte público. Como não seria fundamental se a gente já conseguisse, na medida que a pessoa entra dentro do carro, que ela já consiga comprar o bilhete que ela vai usar do metrô e, inclusive, estimar o tempo que ela vai ter de chegada. Se a gente conseguir fazer essa integração, você evita que ela tenha que sair do carro, ir na bilhetagem, comprar um ticket específico e já permite que isso gere um QR Code para, com essa integração, a gente integrar uma viagem que, às vezes, pelo trânsito, pode ser muito mais demorada de carro, que se a pessoa puder complementar com o metrô, ou com o BRT, ou com outras alternativas, se torne mais interessante. Já é uma realidade nossa em algumas cidades do mundo. E a gente acredita que isso também não para por aí. Tem outras alternativas ainda, o céu não é o limite. A gente tem protótipos mais em discussão de pensar como a gente vai explorar produtos de organização de transporte aéreo para pequenas distâncias serem realizados. É o projeto do Uber Air e Uber Elevate. Isso está bastante avançado, embora a gente não tenha ele operacional em nenhuma cidade ainda. A gente está numa fase de prototipar essas aeronaves, como elas vão funcionar. Nós temos algumas parcerias estratégicas no mundo, e é curioso que uma delas especificamente é com a Embraer aqui no Brasil, em São José dos Campos. A Embraer está desenvolvendo uma dessas aeronaves, que não é um helicóptero. As pessoas geralmente, quando pensam nisso, falam assim: isso é o Uber helicóptero. Não é o Uber helicóptero, porque o helicóptero ele é barulhento, o helicóptero consome muita gasolina, ele é uma aeronave muito pesada, de locomoção, de custo de manutenção, enfim. E a gente acredita que o que está em discussão agora não é exatamente isso, mas para tornar uma alegoria mais simples, é uma espécie de evolução de uma indústria dos drones, em que você tenha veículos que são elétricos, eles são leves e eles têm capacidade de deslocar pessoas para fazer pequenas viagens de um ponto ao outro. E é um pouco isso que está em desenvolvimento. São autonomias baixas, velocidades
não muito altas, mas que podem fazer com que você faça deslocamentos relativamente curtos a uma altitude relativamente baixa. Tem esse videozinho que eu vou passar para vocês. Parece que está muito distante, mas como eu falei, a gente acredita que é algo que a gente possa ter operacional aí num intervalo curto aí de talvez nos próximos 5, 6 anos, a gente já ter um piloto em alguma cidade funcionando. Tem milhares de desafios para isso, eu não preciso nem começar a pensar, só na questão regulatória já dá para arrepiar o nosso cabelo de pensar como lidar com isso, tem questões de segurança. Tem outros pontos que não estão aqui nessa apresentação, mas que é uma outra realidade também que a gente já está vendo em algumas cidades, que são as scooters elétricas, elas estão tomando conta. Em São Paulo a gente já tem alguns testes acontecendo de algumas empresas, e mais hora menos hora isso tende a chegar aqui a Curitiba e outras cidades também. E então acho que foi um pouco isso, até não usei todo esse tempo que estava destinado, mas concluindo um pouco, é um pouco essa a nossa visão de futuro. A gente acredita que o futuro da modalidade urbana ele é um futuro compartilhado e é um futuro no qual as pessoas vão ser menos proprietárias dos seus meios de locomoção e mais usuárias de formas diversas. E aí os desafios que estão é a gente compreender como a gente vai organizar esses espaços e como a gente vai criar legislações e regulações que permitam que essas modalidades novas deem conta dos desafios do transporte para uma população que só cresce e que demanda uma utilização mais racional e mais compartilhada dessas infraestruturas que estão existentes hoje. Acho que falar de economia compartilhada, pensar nisso tudo, é pensar como a gente reduz o desperdício, como a gente usa melhor as coisas que a gente já tem e conseguir gerar riqueza da utilização melhor das infraestruturas que existem no mundo hoje e conseguir gerar crescimento disso. Acho que tem um potencial brutal para a gente pensar não só o futuro da mobilidade urbana, mas o futuro da economia no Brasil e no mundo. Então,